TV Taperá. Apoio Lojas 100. Só nas Lojas 100 a entrega é cortesia e a montagem de móveis também. Ainda bem que tem Lojas 100. Dando prosseguimento, Gilmar Mazeto, gostaria que você nos falasse o seguinte: o que tem de diferente nessa sua quarta passagem pela prefeitura, no cargo de secretário de governo, onde você pode ser considerado o homem forte da gestão municipal? Primeiro, agradecer o convite, Nelson, agradecer a Taperá por essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu diria que quarta vez como secretário de governo, o que é de diferente das demais acaba sendo a experiência que você acaba adquirindo, que eu adquiri nesse período, tanto na administração do João Conte, que foi a primeira vez que eu fui secretário de governo, e depois as duas com o Geraldo e voltando agora. Então eu acho que a experiência, eu acho que a diferença é exatamente nisso, pelo tempo que se passou, você fica um pouco mais experiente para todos os assuntos do município. O que mudou no ser humano e no político Gilmar Mazeto, do segundo mandato do Geraldo Garcia para agora, da sua derrota como candidato a prefeito em 2012? O que mudou o ser humano? Mudou muito porque a vida do político ela é de afastamento da família, né? Você se dedica efetivamente, pela própria condição de fazer política, muito mais para a população do que para a sua família. Para mim, evidente que foi um privilégio ser 4 vezes secretário de governo e também ter sido apontado pelo prefeito Geraldo para ser o substituto dele. A derrota faz parte da política, né? Você entra para ganhar ou perder. Diria que sofri um pouco no início, porque a gente tinha uma ideia de projetos de continuidade e que acabou não acontecendo. Então isso deixou um pouco triste, mas por outro lado eu voltei para a minha família que eu tinha deixado de lado só para fazer política. Eu vivi um pouco mais perto dos meus filhos que eu acabava não acontecendo anteriormente. Acho que é isso. A política vicia, entre aspas, no sentido de que quando a gente pega gosto, a gente acaba se dedicando a ela o tempo todo. E como que você conseguiu negociar com a sua esposa, com os seus filhos, a volta a esse mundo tormentoso, difícil que é a política como um todo? É assim, Nelson, eu acho que a política dá uma coisa interessante para a gente. Primeiro eu tenho que colocar para a minha vida pessoal. Eu fui martelinho na cidade de Salto, eu varria no 9 de julho, eu trabalhei de auxiliar de carpinteiro, trabalhei no cemitério, eu vim de lá de baixo, me formei, entrei na faculdade com 27 anos, me formei depois de 4 anos fazendo, fiquei advogado. A política entrou até que por um acaso entrou na minha vida, e aí eu sempre pensei, o que é gostoso da vida pública? É você poder fazer coisas para a sua cidade, é você conseguir realizar sonhos. Eu sempre digo que o político tem que ser realizador de sonhos. Ele realiza os sonhos das pessoas, porque todo mundo quer uma casa, quer uma pracinha, quer a rua, um asfalto, ele quer o hospital funcionando corretamente. Então, essa oportunidade é a que a política dá, para você fazer realizações de sonhos para a população. Acho que essa é a grande coisa que o político tem que ter na mente. E não é que tem essas questões partidárias, adversários, que é isso a gente tem que deixar claro, né? Tem que ser visto como adversário. A gente não pode ser visto na vida pública como inimigo. A política também cria muitas coisas para a gente, né? Vão criando um monte de coisas, vão dizendo que você fez isso, que você acontece isso. Essa política, essa coisa meio ruim da política. Você precisa se preparar um pouco para aceitar algumas coisas que são ditas, mesmo que não sejam verdade. Você não tem tempo de combater mais isso, porque já falaram, virou, aí vai lá, vai para o bar, outro fala isso. Isso é política. Eu não concordo muito com isso. Acho que vocês que estão no dia a dia lá comigo nas coletivas de imprensa sabem da minha postura. Eu não abro mão de dizer aquilo que penso e que é verdadeiro. Eu não quero que ninguém venha dizer para mim, você falou isso para mim, e aí não aconteceu. Não consigo, eu não me sentiria bem se fizesse isso comigo, então não posso fazer para as outras pessoas. Voltando na questão da negociação com a sua família, você é uma pessoa de personalidade forte, a tua esposa tanto quanto você tem uma personalidade bastante forte. Foi difícil negociar com ela no ano passado a retomada e a volta à vida pública?
eu diria que foi assim, foi um pouco traumático, mas eu tenho uma esposa maravilhosa, né? Nós estamos casados há 25 anos, ela me acompanha, é advogada como eu, uma pessoa batalhadora, mas sabe das coisas que eu gosto. E quando eu disse, eu gostaria de pelo menos mais uma vez voltar. E isso meus filhos também entenderam e ela também. Então eu acho que isso ficou legal, né? Ela entendeu perfeitamente que eu teria que voltar para a vida pública agora para ser secretário, que é essa minha postura que espero ir até o final do mandato do Geraldo. Secretário, cargo de comissionado, tem uma coisa, né? A gente não é que ser o cargo como concursado. Comissionado, o prefeito amanhã ele pode dizer, depois dessa entrevista, se ele achar que não ficou bom, ele fala, eu quero que você vá embora. Ele pode dizer isso, porque o cargo é dele, afinal de contas. Mas eu acho que a minha esposa e meus filhos entenderam perfeitamente, até porque sabe que eu gosto, né? Eu gosto do que eu faço. A coisa mais gostosa que existe no mundo é gostar do que você faz, né? Eu gosto de trabalhar na prefeitura, procurar coisa para o município. Isso é uma coisa gratificante para mim. Nesse sentido de gostar do que faz, você está aí no 13º ano que você está no cargo de secretário de governo, ao longo dos 3 governos anteriores. O que te deu mais emoção, mais prazer daquilo que você deitou de noite e falou: caramba, hoje valeu a pena ter levantado e ter ido encarar a minha função de secretário de governo? 1, 2 momentos assim que foram inesquecíveis anteriormente. Nelson, é uma pergunta difícil, né? Porque eu diria que eu tenho grandes acontecimentos na minha passagem nesses anos na prefeitura. Evidente que tem algumas, vou falar agora recente, quando eu criei, por exemplo, o GOC, né? Que é o Grupo de Operações de Cães. Eu sempre pensei numa coisa que aquilo viria para ajudar a população, que é essa abençoada questão de droga. E aí, quando eu retorno agora, depois de 6 meses de tratamento dos cães que estavam doentes, não estava existindo trabalho com eles mais, e quinta-feira eles acabam acontecendo de descobrir, né, 5 mil porções de cocaína no Jardim União. Triste por um lado, evidente, porque quando a gente fala que nós estamos fazendo um trabalho, nós estamos dizendo que nossa cidade está com muita droga, tá certo? É triste isso. Mas por outro lado, é uma coisa bonita, porque nós estamos combatendo isso com um projeto que eu fiz no passado. A outra coisa, muito embora isso não apareça para as pessoas, porque na minha secretaria, que é a Secretaria de Governo, ela acaba... o que é o secretário de governo? Agora, o secretário de governo é o anteparo do prefeito que governa junto com o prefeito, né? Então, a habitação foi uma coisa que no passado eu fui ameaçado, inclusive, de morte, quando começamos a tirar o pessoal da favela. Então, o pessoal do Santo Antônio, quando nós fomos tirar o pessoal, o cara falou que ia me matar. E aí você elimina com as favelas na cidade, tira de lá das Lavras, tira de lá do Maria José, construímos casa, fomos buscar com Minha Casa Minha Vida os apartamentos que foram entregues posteriormente. Eu acho que isso é uma coisa importante que aconteceu. Acho que, eu estou dizendo de 2 assim, e que me marcou, por quê? Porque efetivamente acabou a favela na cidade de Salto. Pena que tenha voltado. Sim. Faz parte da conjuntura, mas é uma pena, porque a gente tinha eliminado. E isso eu quero deixar claro aqui é o seguinte, evidente que eu não fiz, eu fiz isso com Sandra Maestrello, com a Marli Bergantin, que nós temos que fazer uma estátua para essa moça, de ter trabalhado por esse povo que necessita de construir uma residência. Acho que ela foi uma pessoa fundamental também nisso. Trazendo a questão agora para o governo atual, quais têm sido os maiores desafios e as maiores dificuldades que o atual governo tem enfrentado? E nas suas áreas, sob a sua responsabilidade, quais são os maiores problemas hoje? Além da questão da favela, que você acabou de falar, na área habitacional. Eu acho que a gente tem um foco hoje muito grande, que é a questão do trânsito, né? A cidade de Salto, ela cresceu a nível de número de carros, é muito grande hoje que tem de carro na cidade. E você não tem muitas alternativas. Nós começamos a fazer essas alternativas. Aí a gente pega assim, nós precisamos fazer um anel viário. Sempre vem essa discussão. O anel viário, então nós começamos a projetar em 2010, quando nós começamos a projetar a Avenida Santa Cruz Nações. Posteriormente a gente já tem um trabalho, agora há pouco, antes de vir para cá, o engenheiro Sérgio trouxe para mim, nós tivemos uma reunião semana passada, dado um outro projeto que nós estamos trabalhando por uma nova ponte sobre o Rio Jundiaí, para sair ligado lá perto das
IP, já no trevo que vai da IP. Para que isso? Para que a gente ache alternativas e quem vem no Santa Cruz não tenha que passar para ir no Nações. O cara, ele tem que dar a volta inteira para vir no Nações. Com essa avenida, que se Deus quiser agora, novembro, vai estar entregando aquela avenida lá, a ponte pronta, então vai ser um benefício. Mas nós precisamos fazer algumas coisas na cidade, no centro da cidade. Nelson, eu disse lá, General Glicério com a 9 de julho, 21 mil carros, 192 carros cruzam aquela rua por dia. É um número assustador. Sim. E você não tem fluxo mais para os carros. E aí quando alguém me fala assim, mas será que não dá para voltar estacionamento do lado esquerdo da 9 de julho? Gente, eu me lembro que nós tiramos 45 estacionamentos da 9 de julho inteirinha. Do jeito que está, você pode ver que hoje já para aqui para cima do Escalete quem vai pegar a Avenida dos Trabalhadores, né? A Rodrigues Alves, ela vai parando. Então, eu acho que esse é um problema grande que nós temos na cidade, na questão de trânsito, que está feita a minha secretaria, tá certo? Não a Secretaria de Governo, mas a Secretaria de Defesa Social corresponde, além da Secretaria de Governo, como não passou a reforma, ainda estou respondendo pela Defesa Social e Secretaria de Governo. Então, eu acho que isso. Evidente que nós estamos trabalhando para a questão da favela, aquele pessoal que está lá, nós estamos trabalhando para conseguir um terreno para... Já estivemos reunião com a Caixa Econômica Federal, no intuito de construir prédios. Estamos em negociação com uma pessoa para ver se a gente consegue que ele doe esta área para a gente fazer esse prédio. Está indo muito bem, é que tem um prazo. No governo como um todo, a administração do Geraldo, eu acho que você tem a questão financeira, que é um problema muito sério, né? Você assume, independente de questões de dizer, todo mundo que assume fala que tem dívida. Não, tem dívida e o próprio Brasil está passando por um momento muito delicado. Está começando, pelo menos que a gente vê no jornal, começando a aparecer uma fórmula aí. Acabamos de fazer o parcelamento especial, lá, o plano de parcelamento especial para que o cidadão vá fazer pague o seu imposto, e nós vamos sentir o resultado daqui a um mês, aí o que vai acontecer, né? Portanto, salientar que quem tem terreno para o ano que vem, há uma redução de 30%, e até quero aproveitar o momento para fazer uma correção quando existe alguma matéria que é colocada no jornal, para as pessoas entenderem. A prefeitura não pode abrir mão de receita, né? Por que deu 30% de desconto, abaixou 30% no imposto de terreno para o ano que vem? A receita vai continuar a mesma. A doutora Janaína fez um cálculo daquela questão dos impostos, que tinha impostos IPTU social, onde a pessoa tinha lá 2 árvores e aí pagava 1/3 do seu valor. Então, isso foi retirado. Quem tinha isso no fundo, e eu tenho que deixar claro que quem tem isso, quem tem no loteamento, no condomínio, porque uma pessoa normal não tinha isso. Sim. Pobre, efetivamente, não estava tendo esse desconto. Quem estava tendo desconto era quem tem no condomínio. Uhum. Então, ela fez um trabalho para redução, tiramos isso, então, com esse valor, nós compensamos 30% que está dando, porque senão ela teria renúncia de receita. Tá? Sim. Tem sido comum nas coletivas de imprensa, tanto o Geraldo Garcia quanto você, falarem de impaciência, desânimo, frustração. Por que esses termos têm sido tão comuns no dia a dia, no vocabulário seu e do Geraldo Garcia? Realmente refletem as dificuldades que vocês têm enfrentado, esses termos? É que reflete assim, Nelson. Eu não costumo... Eu sempre falo que política a gente olha para frente, tá certo? Por isso que quando eu disse aqui da questão de 2012, eu perdi as eleições, mas eu me sinto e vou continuar me sentindo um cara feliz por uma coisa só. Eu fui indicado a ser substituto, sem demérito de nenhum prefeito, do melhor prefeito que já passou por Salto. Pode ser que exista um outro posteriormente, e tomara que aconteça. É isso, porque a gente quer sempre gente boa lá. Então, eu perdi, mas fui indicado por alguém que é muito bom e voltou pela 3ª vez. Então, isso demonstra que eu tenho um pouco de qualidade, pelo menos, certo? Mas perdeu. Tá bom, tá assim. Agora, o que nós encontramos na prefeitura é muito difícil, Eu diria que é um descaso com a cidade. Descaso. A palavra certa é um descaso, né? Porque
vamos falar aqui, perdeu-se muita verba. Aquela avenida Santa Cruz do Nação não acabou porque tinha uma emenda do deputado Rogério Nogueira. O Rogério Nogueira, que não era do grupo político do ex-prefeito, então não foi usada, isso vem vindo, eu acho que nós vamos perder essa verba porque não utilizou e a ponte podia. Agora nós estamos fazendo, em 6 meses vamos entregar a avenida, sem utilizar agora a emenda dele. Então, a impaciência é que você tem que ficar corrigindo aquilo que está lá. Isso é frustrante. Frustrante, porque podia estar uma sequência. A política é feita assim, ó. Nós somos adversários no momento que a gente está vivendo a política. Acabou. Todo mundo tem que pensar como um todo para a cidade, porque senão não dá. Não pode viver aqui, não, agora nós estamos aqui, nós temos que pensar que aquele grupo político, a cidade que paga. Eu acho que o governo passado, e que eu tenho dito, e não tenho problema de dizer, foi um desgoverno nesse sentido. Porque foi desgoverno. Quer dizer, ficou atrás de questões políticas e não fez coisas que era para o município, deixou de fazer por umas questões de picuinhas políticas. Né? Então isso que acaba ficando frustrante, porque agora você tem que retomar, tem que refazer projetos, sabe aquela coisa assim, o projeto de trânsito que fez a licitação no final do ano, perdeu metade do convênio, eu tenho que tirar agora dinheiro do trânsito, que eu ia comprar um caminhão para o trânsito, que precisa daquele caminhão com gaiola para uma placa, semana. Eu tenho que pôr 250 mil reais porque deixaram perdido isso. Perderam uma verba da ciência e tecnologia. Nós temos que devolver agora um dinheiro para a ciência e tecnologia de uma coisa que estava na educação que não foi feito corretamente. Então, isso só que deixa você... É frustrante para quem está lá. O Geraldo Garcia foi reeleito com ampla maioria na Câmara e hoje já perdeu alguns projetos na hora de votação no Legislativo. O Legislativo, com quem você se relaciona mais diretamente, hoje é dividido. Tem lá um grupo de oposição, tem um grupo que apoia o atual governo e há um grupo que se diz independente, liderado pelo vereador Edmilson. Vocês acham, na avaliação de vocês, que vocês têm maioria na Câmara para poder aprovar os projetos ou há essa dificuldade na hora de apresentar o projeto, de negociar a aprovação? Voltando àquilo que estava dizendo anteriormente, primeiro eu tenho que esclarecer o seguinte, eu nesse período de 8 meses, muito embora a questão da Câmara Municipal, ela faça parte da Secretaria de Governo na área institucional, eu tenho deixado isto inclusive para o Jesuíno Dutra, e por uma razão. Nós entramos nessa prefeitura, voltamos na prefeitura com o intuito. Nós temos que levar pessoas novas para que essas pessoas novas comecem a tomar conta, a aprender a lidar com a prefeitura, né, com o Poder Executivo, porque daqui a pouco eu vou sair, o Geraldo vai sair. Então, a ideia desta vez, e a gente discutiu muito isso, eu e o Geraldo, de que a gente tinha que levar jovens para começar a assumir esse papel. Quando a gente fala de jovem, o jovem precisa entrar para a vida pública. A vida pública não é essa coisa ruim que aparece só na televisão. Tem coisas boas. Então, para você convencer o menino, o moço que vá para a prefeitura, que entra para ser candidato, não é fácil, mas nós estamos trabalhando para isso. A Câmara Municipal, nós temos que considerar que é um poder independente, porque senão fica sempre aquela coisa, ó, nós temos um grupo político. Não, eu disse agora há pouco. Nós tínhamos um grupo político até o momento que nós ganhamos eleições. A partir do momento que entrou, a partir de 1º de janeiro, tanto o prefeito como a Câmara, eu entendo que o vereador tenha que trabalhar todos eles para a cidade. Porque senão nós vamos ficar vivendo no passado, aquela época que era lá do que a turma dizia, os coronéis que mandavam e tal. Não vai fazer, Salto pecou muito nisso. Eu lembro quando era um moleque que ia conseguir uma ambulância, aí a turma contrária lá no governo estado, não manda ambulância porque ele é do lado comprar, então não vinha para Salto. Não podemos pensar assim. O vereador tem liberdade. O que nós fazemos é que todos os projetos nós discutimos sim com um grupo de pessoas, mesmo que foram eleitos, inclusive, com o prefeito passado, convidamos para que venha discutir o projeto antes de mandar. Pode haver discussões lá, dentro da Câmara, e não querer votar, faz parte da política
E faz parte do que é o papel da Câmara. Eu não concordo com o projeto tal. Tá bom, nós respeitamos. Nós respeitamos o vereador. Por isso que a gente chama antes para a gente conversar. Eu diria assim, em 2005, nós fomos o primeiro governo que começamos a ir à Câmara para discutir com os vereadores, que até aquela oportunidade ninguém fazia. Existia uma coisa que o prefeito era o ser maior, então o vereador tinha que vir aqui. Nós começamos a ir na Câmara. Agora, a discordância, eu não vejo essa questão de independência, sabe, Nelson? Eu acho que está todo mundo preocupado em fazer algo para o município. E a função de vereador, eu digo e vou continuar dizendo, é uma das mais ingratas que existe, porque ele é o primeiro cara da população a ser cobrado e, infelizmente, ele não tem poder de fazer, ele tem que ficar solicitando para o executivo, né? É uma função dificílima. Então, mas também o próprio legislativo tem o desafio e a necessidade de ser um pouco mais ativo, no sentido de não só por que não fez essa rua, não só porque não resolveu aquele buraco, mas de também trazer ideias. Um vereador de oposição que sentar com qualquer prefeito da vez e trazer, eu estou com esse projeto, tem tal dinheiro em tal lugar da esfera estadual ou federal. Burro do prefeito da vez que não pegar um projeto bom, praticamente pronto e executar, na verdade. Mas não tenha dúvida. Tem que ter um vereador mais ativo. O vereador tem a obrigação de ser mais ativo. É que assim, Nelson, o vereador, ele pode buscar, mas sempre ele vai depender do executivo para que isso seja feito. Por isso que eu disse, a gente chama o vereador para a gente conversar, para demonstrar o que nós queremos. Nós estamos pensando em fazer isso, é isso que a gente pensa. Nós não temos relação com o vereador para dizer assim, seja ele de que partido é. O partido não importa, são coisas boas. Por exemplo, nós temos uma emenda lá que o garotinho conseguiu de 250 mil, se não falhar a minha memória. Foi discutido, o que eu mandamos o Dutra falar com ele. Então o que vai fazer? O que você está pensando? Agora há pouco nós fizemos uma conversa semana passada com o vereador Edmilson, que conseguiu uma emenda do Trípoli. Discutimos com ele qual que seria o ideal daquela emenda, para não aquilo que foi colocado. Ele disse, a administração passada não chamou eu para discutir isso aqui. Então podemos mudar? Não, pode. Dá para ser tal lugar? Pode, não tem problema. Então eu acho que essa relação tem que existir. É um pouco mais difícil para o vereador, porque nós estamos com um quadro hoje de vereador que é a primeira vez, né? Então, esse contato com São Paulo, né? Eu digo que São Paulo é o mundo. Sim. Tudo que você precisar, você tem que ir para São Paulo. E o que vale na vida pública é você ter contatos. Eu vivi quase 3 anos dentro de São Paulo. Eu tenho um amigo meu que é vereador pela 4ª vez em São Paulo. Foi secretário do Serra, do Kassab, do Haddad. Hoje é presidente estadual do PROS. Esse moço eu conheci em 98, olha, em 1998. Então, ele me deu tantos caminhos nos 3 anos que eu estava lá, que eu conheço cada onde eu tenho que ir. E isto a gente precisa fazer aqui em Salto. Porque senão a gente fica só discutindo aqui, não é? A coisa está lá, entendeu? É lá que você tem que ir, entendeu? Quanto à questão das críticas que o prefeito tem recebido, seja da imprensa, seja da população e também dos meios sociais, como que vocês gerenciam essas críticas que já têm aparecido tanto nas redes sociais quanto na imprensa? Isso só nos alerta, isso é que nem oposição. Crítica é que nem oposição. Quando a oposição fala alguma coisa, ele está nos ajudando, certo? A gente não consegue, no nosso dia a dia, né? E aí, assim, eu posso dizer para você que, sem demérito nenhum secretário e ninguém, pelo contrário, a equipe nossa hoje, como um todo, está muito boa, todo secretário está muito imbuído de fazer o melhor, né? Mas tem 2 pessoas, e aí não estou dizendo só de mim, mas assim, acho que ninguém fica mais na prefeitura do que eu, Geraldo. E a gente não consegue fazer tudo, e não consegue saber tudo, e não consegue atender tudo. Isso que nós estamos falando hoje aqui, que é na TV Itaperá, olha só, hoje você tem uma coisa que é muito rápida, né? Então, todo mundo hoje pega o celular, passa no local, vê aquilo que demorava uma semana, que utilizava da secretária eletrônica, hoje não, hoje faz, põe na hora, né? E está lá na rede na hora, quer dizer, você não tem condições de atendimento na mesma forma de que é colocado para você.
tá certo? Quer dizer, se você conseguisse arrumar tudo que é colocado do jeito, com a rapidez, seria fantástico. A gente não consegue Seria fazer. perfeito. Seria perfeito, certo? Então, mas a gente lida muito bem, eu tenho certeza que o Geraldo também, o prefeito Geraldo, com isso, não há problema. Crítica faz parte. A gente não consegue agradar. Eu tenho uma frase assim, quando a gente vai fazer alguma coisa na prefeitura, a gente pega o mapa, olha a cidade como um todo. Toda ação que a gente tomar, 20% ou vai ter prejuízo ou vai demorar mais para ele. Você pode 80%, 20% não vai ficar agradável. Sim. Eu sempre dou o exemplo da feira. Muda a feira de uma quadra para outra. Você agrada uma turma, mas O resto desarruma os verdade. outros, entendeu? Gilmar, o que a gente pode esperar deste governo em 2018? Quais são as principais metas que vocês têm internamente para o ano que vem, para o ano de 2018? Eu acho que projeto nós temos bastante e seria muito difícil para mim aqui, e até por questão do próprio prefeito, eu acho que eu sou um colaborador do prefeito geral, certo? Eu colaboro com ele no dia a dia, com algumas coisas, com as nossas reuniões, ele me chama para todas as reuniões, é verdade, e até por causa da questão da gente ter uma parceria, a gente se trata muito bem eu e ele. Nós somos totalmente diferentes, e acho que é por isso que a gente se dá bem, né? Ele tem o estilo dele, que eu falo para todo mundo, que eu conheço muito político na minha vida, mas com a tarimba, com o carisma, com a forma que é o Geraldo, são poucos que tem. E eu sempre digo assim, sai com nós pedir voto na rua para você ver quem que é o Geraldo pedindo voto. É um negócio descomunal, né? E fácil, né? E é fácil, tudo para ele é muito fácil da forma que ele coloca. Então a gente tem alguns projetos. E aí eu queria que essa pergunta fosse para ele, porque senão eu estaria passando na frente do prefeito. E na tua área, vou trazendo essa questão para a questão da habitação. O Sérgio Baldi confirmou semana passada que já tem uma área definida para a questão do desfavelamento, que o desafio de maior tempo agora é conseguir parceria e conseguir recurso para fazer, né? A verdade é que assim, nós temos tem uma área definida em virtude daquilo que eu te disse no início. Conversando com uma pessoa para ele doar esta área para a gente e tal. A Caixa Econômica, nós já fizemos um contato, a Caixa Econômica está esperando simplesmente que a gente faça o que, aqui está a área. Como não foi assinado ainda isso, nós não podemos dizer. Está trabalhando nisso. Nós temos que trabalhar a questão do trânsito, sem sombra de dúvida. Essa questão do trevo da SP-75. Nosso projeto é amplo, como eu disse na coletiva de imprensa, ali no São Vicente. Lá nós temos que aumentar aquela ponte. Nós temos que trabalhar, sim. Eu estou, se Deus quiser, na outra semana, na segunda. Outra semana é muito curta, mas comecinho de setembro, soltando o edital para licitar a Zona Azul. Acho que nós precisamos fazer uma mudança na Zona Azul, no sentido de que hoje você pode adquirir por celular, você pode adquirir, vai ter parquímetro, vai acabar com o cartão. Eu estou achando que ainda não deve acabar, tem que ter essas opções. Parquímetro, celular e ainda continuar com aquilo. Eu quero comprar só um, muito embora você possa comprar crédito de uma no celular também. Nós temos que pensar, e está na hora, já está atrasado na minha opinião, sem querer desmerecer nenhum motorista, mas o radar está na hora de ser colocado, né? Porque a cidade já é grande, né? Já comporta isso de uma forma com toda tranquilidade. Está se trabalhando também num projeto para isso, porque eu não posso fazer simplesmente o que eu quero.